Me faz o favor, capricha na montagem do prato, porque tá na hora da janta. Eu tenho um prazer sádico em ver empresas desse tipo se ferrando. Noto que especialmente nas grandes produções, aqueles games AAA de orçamentos gigantescos, esse movimento tem uma influência maior do que em jogos menores. A questão é que esse movimento cultural tem sido amplamente rejeitado pelo público gamer, então é curioso demais que grandes estúdios de desenvolvimento de games abracem a causa com força, mesmo sabendo que desagrada diretamente o seu público consumidor. Como você sabe, empresas querem sempre vender mais para lucrar mais, e desagradar o seu consumidor soa completamente insano, porque obviamente vai vender menos, e é como estar jogando contra o próprio time. Essa história não faz o menor sentido, a não ser que tem algo que não estamos vendo, algo rolando nas sombras dos bastidores. Está na hora de falar sobre uma empresa chamada Sweet Baby Inc., que sem querer querendo acabou ganhando muita visibilidade nos últimos tempos. Normalmente quando uma empresa pequena e relativamente desconhecida ganha destaque é motivo de celebração, mas o curioso é que no caso da Sweet Baby Inc., ela não curtiu muito isso não. Não só não curtiu, como reagiu de uma forma bastante questionável a tudo isso. Mas antes a gente precisa entender o que é que essa empresa se propõe a fazer e o que é que ela faz de fato. Sweet Baby Inc. é uma empresa canadense fundada em 2018 pela Kim Belair e pelo David Bedard, e de acordo com seu próprio site, o propósito da empresa é desenvolvimento narrativo e consultoria. Uma forma rebuscada de dizer que o objetivo é interferir nas histórias que os games contam. Ela diz que a missão é contar histórias melhores e mais empáticas para diversificar e enriquecer a indústria dos videogames. Queremos fazer jogos que gerem mais engajamento, que sejam mais divertidos, mais significativos e mais inclusivos para todo mundo. Na teoria, esse é um propósito bem maneiro, e eu parto do princípio que todo mundo que ama videogames quer que mais pessoas joguem videogame, e quanto mais pessoas jogando, melhor o mundo dos videogames fica. Então, se o propósito da empresa na teoria é bacana, qual seria o problema com a Sweet Baby Inc? O problema é que existe uma diferença entre o que a Sweet Baby diz que faz e o que ela faz de fato. E o bolo da Sweet Baby começou a desandar quando um brasileiro, o Cabrutus, criou uma lista de curadoria na Steam. A Steam, talvez você já conheça, é a principal plataforma de jogos digitais para PC, e tem tanto jogo lá que um dos recursos que a plataforma oferece é a curadoria de games. São listas criadas pelos próprios usuários que agrupam games que têm alguma coisa em comum. Por exemplo, uma lista de games estilo Metroidvania que usam pixel art, um recurso bastante útil da plataforma. No caso, o Cabrutus criou uma lista de curadoria chamada Sweet Baby Inc. Detected, que como o nome sugere, lista os games que têm a participação da Sweet Baby Inc., que é essa lista que você tá vendo agora. A lista contém vários games, alguns de altíssimo orçamento, como o reboot de Saints Row, God of War Ragnarok, Spider-Man 2, e um game bem grande que foi publicado recentemente, o game do Esquadrão Alto Delete. Em uma entrevista ao site geeksandgamers.com, o brasileiro Cabrutus disse várias coisas interessantes a respeito disso, e uma delas foi a razão de ter criado a lista. Ele disse que começou a notar certos padrões em jogos que tinham a participação da Sweet Baby Inc. O exemplo que ele cita especificamente é em God of War Ragnarok, quando Kratos derrota o Thor, e ao invés de despedaçá-lo em 1000 pedacinhos, como o deus da guerra hemoglobínico que ele faria, decide poupá-lo com um discurso de que precisam ser melhores pelo bem dos próprios filhos. Não é difícil notar como que o Cabrutus considerou que isso foi uma descaracterização do personagem Kratos, que costumava despedaçar primeiro e perguntar depois. E vamos combinar, o Kratos ficou bem mais manso no reboot da franquia. Mas a gota d'água que o levou a criar a lista foi o game do Esquadrão, que digamos que fez escolhas no mínimo estranhas e inusitadas na forma que escolheu em como lidar com os personagens mais famosos da DC. Inspirado pelo que ocorreu com o Esquadrão e outros games, o Cabrutus criou a lista Sweet Baby Inc. Detected, como uma forma de alertar os seus seguidores que os games listados ali continham conteúdos narrativas criados pela Sweet Baby Inc. E na real, o que o Cabrutus fez foi criar uma lista de games que ele não gostou e não recomenda que sejam comprados, como tantas outras listas de curadoria da plataforma. Quando soube da existência de uma lista que não recomendava os seus games, a reação da Sweet Baby Inc. foi nuclear, e iniciou uma campanha de assédio, intimidação e cancelamento através do Twitter ou X. No dia 28 de fevereiro de 2024, um funcionário da empresa pediu diretamente aos seus seguidores para fazer denúncias em massa, para derrubar tanto a lista quanto para banir o próprio Cabrutus da plataforma Steam, por causa da criação da lista. Essa campanha não deu certo porque não teve mérito de causa, e diante do fracasso, os tweets clamando pelas denúncias em massa e cancelamento do Cabrutus foram convenientemente deletados. Mas a gente sabe que a internet nunca esquece. Graças à tentativa de campanha de assédio e cancelamento, a lista do Cabrutus saltou de pouco menos de 10 mil seguidores para mais de 300 mil em pouco tempo. E o Cabrutus ficou famosão, dando entrevistas em tudo que é lugar por ter sobrevivido à tentativa de cancelamento por parte da Sweet Baby. But perhaps you could explain it again. You were training as a psychotherapist. Yes, I'm a mental health nurse and I was training as a psychotherapist at the Tavistock and Portman. I was in my final years of training as a psychotherapist. And essentially what I saw was that they were teaching critical race theory as if it was a fact. So they sent around a lecture titled Whiteness from a Problem of Our Time, and in it they made lots of generalizations about people based on their skin color. So I disagreed with this and I said that there needed to be an alternative opinion. And what followed I could never have predicted, but it was like 2 years of bullying, victimization, telling me that I'd been inappropriate, that I shouldn't enter the profession, and eventually they stopped me from
my clinical work. So I'm still kind of essentially cancelled from the profession. That's quite astonishing. I mean, so they were at one point, correct me if I'm wrong, but they were effectively saying that unless you as a white person admit that you are racist, you can't be a psychotherapist. Well, they're essentially saying that you can't disagree with critical race theory, which is what you've described. So I was advocating for the colourblind approach to race, which is that not judging a person by the colour of their skin and treating everyone equally. And they said that was discredited and outdated and that I needed to be on board with their ideas. And what ensued was just essentially repeatedly telling me that I'd caused trauma, that I was inappropriate, that I shouldn't enter the profession, and now I'm having to bring about a lawsuit against them just to protect my beliefs in the colourblind approach, essentially. So, Dr. Carol Sherwood, can I ask you about that? Because the idea that Martin Luther King's ideal of colourblindness, of treating everyone the same, irrespective of their skin colour, is now considered outdated by this particular clinic, by the NHS. Isn't that frightening? It is frightening, Andrew. And my Freedom of Information survey that I did of UK clinical psychology courses a couple of years ago showed that this worldview has been adopted. It's widespread in clinical training programmes and in the NHS more generally. And so it's a real concern that the future generation of therapists are being trained to see the world through identity politics. Agora, se você chegou até aqui, digita nos comentários #ninguém e dê sua opinião enquanto eu dou a minha, porque eu vou clicar na hashtag e vou priorizar suas opiniões primeiro. Na minha opinião, eu acho que tempos fracos criam homens fortes e o ciclo se repete. Da mesma forma, acontece isso em tudo na vida, e filmes e jogos normais sem militância vão voltar a acontecer. E para quem é de esquerda e está vendo esse vídeo, pensa comigo racionalmente e educadamente. Não é muito melhor uma militância natural e sem forçação de barra, de forma inteligente e gradual, do que entrar com 2 pés no peito atacando quem pensa diferente, seja por ridicularização de personagens sendo bananas, quanto a forçação de que a mulher não é delicada e que a maioria não só se interessa por maquiagem e feministas. A natureza da maioria das mulheres é delicada. A maioria das mulheres esmagadora não gosta de videogames violentos. Por que então ridicularizar o público-alvo em prol da militância? Será que as pessoas racionais de esquerda não veem que os histéricos artistas e militantes que apoiam essa agenda woke nos games e nos filmes estão só prejudicando e atrasando a militância, uma vez que as pessoas estão sendo coagidas a agirem na base do medo, como exemplificado no livro do Dan Gardner? A solução é militância light, com personagens naturais sendo promovidos aos poucos, tanto por empatia como histórias fodas. E exemplos de atores negros fodas não faltam. Will Smith, Morgan Freeman, Wesley Snipes, Denzel Washington, Samuel Jackson e tantos outros que fazem representatividade de forma natural e inclusiva, sem ter o combativismo identitário onde o inimigo a ser derrotado e humilhado é o homem branco hétero. Isso já encheu o saco. Na minha opinião, uma parte burra da esquerda só se prejudica cada vez mais e o povo não aguenta mais isso tudo que está acontecendo, não só no mundo do entretenimento, mas também no mundo como um todo. Eu sou ninguém, e essa é a minha experiência audiovisual profissional. Assista mais.